Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar hoje sobre o sorteio da Libertadores, conforme eu prometi para vocês. Pois é, saiu o sorteio da Libertadores e assim, olhando os outros grupos, não teve nenhum clássico brasileiro conforme muita gente queria ou imaginava. Mas, olhando o grupo do Flamengo, o Flamengo vai pegar altitude, sim, e em dose dupla, tá? O Flamengo está no grupo E da Libertadores. Vai jogar contra o Bolívar da Bolívia, o Milionários da Colômbia e o Palestino, aquele mesmo Palestino do Chile. Bom, o Flamengo vai encarar por 2 vezes a altitude na fase de grupos. A mais preocupante, sem dúvida, é a de La Paz, na Bolívia, casa do Bolívar, que fica a 3.640 metros do nível do mar. E poderia ter uma altitude pior, tá? Se o Nacional do Uruguai não classificasse, quem classificaria seria o Always Ready, que estaria sempre pronto aí para poder complicar a vida dos adversários, porque ele jogaria a Libertadores numa cidade a 4.000 metros de altitude acima do nível do mar. E aí o Always Red acabou sendo eliminado pelo Nacional do Uruguai, ainda bem, né? Mas o Flamengo joga numa situação complicada também, que é La Paz, 3.640. E a de Bogotá, na Colômbia, que é onde jogam Milionários, né? É um pouco menor a altitude, são 2.640 metros. O grande problema de Bogotá é a viagem para lá, que é longa, tá? São 7.000 quilômetros. Não que a viagem para Bolívia seja curta, são 3.000 quilômetros, mais ou menos. E o Palestino, que enfrentou o Flamengo em 2 edições da Copa Sul-Americana, é o único que vem da pré-Libertadores. O primeiro jogo do Flamengo é contra o Milionários na Colômbia, no estádio El Campín. O Flamengo enfrentou o Milionários uma única vez na vida dele, né? E o Milionários ganhou por 4-1 lá na Colômbia. Aliás, o jogo foi na década de 50 e o gol do Flamengo foi do famoso, do craque Dr. Rubens, né? Que jogava muita bola, segundo dizem. E o jogo vai ser na semana entre 2 e 4 de abril. Olha que situação tensa do Flamengo. Entre os 2 jogos contra o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca, né? Então aí o Flamengo talvez tendo que negociar aí um dos jogos para sábado ou sei lá, dependendo aí de quando for, né? O jogo contra o Milionários, porque não tem nem dia nem horário, tá? Na hora da gravação aqui. Depois, na semana entre 9 e 11 de abril, o Flamengo enfrenta um adversário bem conhecido nos últimos anos, o Palestino do Chile, que eliminou o rubro-negro na Sul-Americana de 2016 e foi eliminado na de 2017. Esses confrontos contra o Palestino têm algumas curiosidades, né? O Palestino foi um dos poucos a vencer o Flamengo lá em Cariacica, né? Porque o Flamengo mandava os jogos em Cariacica no ano de 2016, por conta lá das obras do Maracanã. E o Palestino venceu por 2-1 no jogo de volta, já que o Flamengo tinha feito 1-0 na ida lá na Copa Sul-Americana de 2016 e o time chileno seguiu a vida dele. E em 2017 tem algumas curiosidades, né? O confronto. O primeiro jogo foi 5-2 Flamengo lá em Santiago do Chile. E teve, por exemplo, o primeiro gol de Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo, que foi um gol de pênalti. E teve um gol sensacional do Leandro Damião, que ele girou por cima da bola para fazer um dos gols lá no Chile, né? E o segundo jogo
foi aonde o Vinícius Júnior fez o primeiro gol dele como profissional, né? Um passe lá do Berrio e ele acabou aproveitando e chutando. E o segundo jogo, aliás, foi 5-0 Flamengo contra o Palestino no Ninho do Urubu. O Palestino não jogou no Maracanã. Olha que curioso, né? O Palestino jogou 4 vezes contra o Flamengo e não jogou no Maracanã. E na semana entre 23 e 25 de abril, o Flamengo vai à temida altitude de La Paz encarar o Bolívar, que costuma ser um adversário complicado para o Flamengo. Flamengo e Bolívar, olha só que dado interessante. Jogaram 4 vezes, com 2 vitórias dos bolivianos, uma dos flamenguistas lá em 1983 e um empate. Olha só que curioso, né? Porque é muito estranho, né? O Flamengo tem algumas coisas meio esquisitas em Libertadores, né? O Flamengo até 2021 não ganhava do Olímpia. Foi lá e atropelou o Olímpia e depois voltou a não ganhar, né? Em 2023. Ganhou o primeiro jogo e foi eliminado no jogo da volta, né? Agora essa do Bolívar também, que o Bolívar tem mais vitórias que o Flamengo na história. Então é uma coisa meio estranha, né? Em 2014, bolivianos e rubro-negros estiveram no mesmo grupo. E, enquanto o Bolívar ficou em primeiro, o Flamengo foi eliminado na fase de grupos. O Bolívar não só ficou em primeiro no grupo, como ele foi até a semifinal da Libertadores, tá? E o Flamengo foi eliminado pelo León, jogando no Maracanã em 2014. E seguindo aqui a tabela do Flamengo na fase de grupos, o Flamengo depois, na 4ª rodada, vai ao Chile enfrentar o Palestino, e aí depois ele tem 2 jogos seguidos em casa, né? Entre 7 e 9 de maio, né? O jogo contra o Palestino, e entre 14 e 16 de maio, o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, e entre 28 e 30 de maio, o Flamengo faz a última rodada, recebendo o Milionários da Colômbia. Isso aí depende muito de muita negociação, porque tem a ESPN que tem escolhas para fazer, tem também a Rede Globo que também tem lá suas escolhas, né? Então aí depende muito de do que cada uma quer transmitir de jogos para cá, para o Rio de Janeiro. Tá bom, minha gente? Bom, e você que tá aqui no canal, gostou dessa informação do sorteio da fase de grupos do Flamengo na Libertadores? O que você acha, hein? Olha, eu sinceramente acho que dá para o Flamengo pelo menos fazer 12 pontos, tá? Eu tô sendo bem realista, tá? Um lado meu mais otimista diria que dá para o Flamengo meter 15 pontos, tá? Porque tem o jogo contra o Milionários lá, que assim, é altitude, mas são 2.600 metros. Então, como são 2.600, dá para o Flamengo aguentar bem e vencer lá também. Então, eu tô falando em 12 pontos por causa dos 2 jogos na altitude, né? E porque tranquilamente dá para vencer os 3 aqui no Maracanã e dá para vencer o Palestino lá no Chile. Eu acredito assim, tá? E, assim, olhando o cômputo geral dos grupos, eu acho que o grupo do Flamengo tá entre os mais fáceis, viu? Tá entre os mais fáceis. Porque, mesmo com essas altitudes, o Flamengo tá jogando um futebol bastante consistente e tem um elenco muito forte para poder aí fazer com que a torcida rubro-negra tenha bastante confiança. Ah, e um outro detalhe, esse jogo do Bolívar é entre o jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o ano vai começar, meus amigos. Vai ser um ano muito legal aí de Libertadores, de Brasileirão, e ainda tem Copa do Brasil no meio, que será que vai rolar clássico, hein? Tem o Vasco no pote 2 na Copa do Brasil. Flamengo, Botafogo e Fluminense estão no pote 1. Será que vai rolar um Flamengo e Vasco? Pode ser, né?
Então, minha gente, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Ajude a gente a ter aí um aumento da nossa qualidade na nossa produção, tá bom? E, por favor, aí se inscreva no nosso canal, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do nosso Mengão. Tchau, tchau, gente.